Imagine sair da prisão pela manhã e antes do fim do dia se tornar governador de uma nação inteira. Parece impossível, mas foi exatamente isso que aconteceu com José. Depois de anos de injustiça, traição e sofrimento, Deus estava prestes a usar sua vida para salvar milhares de pessoas. E tudo começaria com uma decisão que mudaria o destino do Egito para sempre. Depois de interpretar o sonho do faraó, José recebeu uma responsabilidade enorme. O faraó declarou diante de todos no palácio que José governaria sobre toda a terra do Egito. Naquele momento, o homem que havia sido vendido como escravo e esquecido na prisão, agora se tornava o segundo homem mais poderoso do país. O faraó colocou um anel real na mão de José. Vestiu-o com roupas finas e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Esses eram sinais de autoridade. O faraó também ordenou que José andasse no segundo carro real, e todos deveriam abrir caminho diante dele. Aquele que antes era um prisioneiro agora era reconhecido como governador. José tinha 30 anos quando começou a governar o Egito, e ele sabia que não havia tempo a perder. Durante os próximos 7 anos, a terra produziria em abundância. Então José percorreu toda a terra do Egito, organizando o armazenamento de alimentos em cada cidade. Grandes depósitos foram construídos para guardar os grãos. Durante os anos de fartura, as colheitas foram extraordinárias. Os campos produziam mais do que o esperado. Era tanta comida que chegou um momento em que pararam até de contar a quantidade armazenada. O Egito vivia um tempo de prosperidade. O povo trabalhava e celebrava as grandes colheitas. Mas José não se deixou levar apenas pela alegria daquele momento. Ele lembrava da revelação que Deus havia dado ao faraó. Sabia que depois daqueles anos de abundância, viria um tempo difícil. Então José continuou preparando o país. Ele sabia que a sabedoria não está apenas em aproveitar os momentos bons, mas também em se preparar para os tempos difíceis. Enquanto todos celebravam a fartura, José organizava o futuro. Durante esse período de prosperidade, José também começou sua própria família. Ele se casou com Asenate, filha de um sacerdote do Egito. E com o passar do tempo, 2 filhos nasceram. O primeiro filho recebeu o nome de Manassés. José disse que Deus o havia feito esquecer todo o sofrimento que havia passado e tudo o que aconteceu na casa de seu pai. O segundo filho recebeu o nome de Efraim, porque José disse que Deus o havia feito prosperar na terra de sua aflição. Assim os anos de abundância passaram rapidamente. As colheitas continuavam grandes e os depósitos continuavam sendo cheios de grãos. Mas finalmente, os 7 anos de fartura chegaram ao fim. E exatamente como Deus havia revelado. A fome começou. No começo ela apareceu lentamente. Depois, começou a se espalhar por várias regiões. As colheitas diminuíram, os campos começaram a secar e o alimento começou a faltar. A fome não atingiu apenas o Egito. Ela se espalhou por muitas terras ao redor. Mas no Egito havia alimento, porque José havia preparado tudo com antecedência. Quando o povo começou a sentir a falta de comida, foram até o faraó pedir ajuda. Então o faraó disse algo importante: vão até José e façam o que ele mandar. José abriu os depósitos e começou a vender grãos para o povo. Logo pessoas de várias terras começaram a ouvir que no Egito havia alimento. Caravanas começaram a viajar longas distâncias para comprar comida. O Egito se tornou um lugar de esperança em meio à crise. Mas entre as pessoas que um dia viajariam até o Egito em busca de alimento, havia um grupo muito especial. Um grupo que José nunca imaginaria encontrar novamente. Seus próprios irmãos. Aqueles que o haviam vendido anos antes. Eles ainda não sabiam, mas estavam prestes a se encontrar novamente com aquele que haviam traído. O que parecia apenas uma crise mundial estava se tornando parte do plano de Deus. Um plano que reuniria uma família novamente e mostraria que Deus pode transformar dor em propósito. Se você está acompanhando a série Contando a Bíblia, curta este vídeo. Isso ajuda mais pessoas a conhecerem essas histórias incríveis. E escreva nos comentários: Deus transforma histórias. Porque no próximo episódio, veremos o reencontro que mudaria tudo.